talvez você veja também vai ela chega no identificação, colocar o texto do GDS, depois fazer o CDC, né? E aí, nesse momento, a gente já está discutindo bastante coisa, tá tranquilo. Acho que as coisas se encaixam. Tá, pessoal, boa tarde. Então, sou eu, a Débora e a Marcela, fazemos parte do grupo e vai tentar apresentar aqui alguma coisa que a gente captou, né, de práticas compartilhadas. Então, a gente colocou nessa apresentação aqui uma síntese do que a gente compreendeu. A gente não teve tanto tempo assim para junto, né, para poder compartilhar coisas, né, por conta mesmo de outras coisas, né, de outros problemas, mas enfim, esperamos que contemple a todos aí, certo? Então vamos lá. Então, vocês estão vendo um montão de pessoas aí, né, reunidas, com a nossa ideia de colocar, colocar isso aí, é meio uma formação de uma comunidade de pessoas que têm um determinado objetivo. Então, o nosso foco principal aqui, o nosso foco inicial, né, foi de abordar o texto sobre o GDS. Vocês fizeram mais fichamento. Exatamente. Mais fichamento em cima de GDS e também para fazer uma conexão com o que foi a discussão do ano passado, que foi sobre comunidade de prática. E ele fala no texto sobre comunidade de prática, novamente. E ao fundo ele coloca mais, ele fala também sobre comunidades investigativas de aprendizagem. Então, o GDS tem, na verdade, então, como objetivos, práticas de estudo, reflexão, análise e problematização sobre o que se ensina e se aprende em diferentes espaços educativos. Então, como você já pode ter lido, o GDS é formado por professores, né? Eu formo, na verdade, um grupo e são professores da universidade, são professores da educação básica e também é composto por licenciados. Né? No exemplo que a Valentina relata, né? No texto, ela coloca que o grupo tinha tanto professores da universidade, professores de escola básica, como licenciados. Isso. Acho que também mestrando todo mundo, né? Também tinha. Eu sempre desconfiei. É óbvio. A gente está aprendendo essas questões de gêneros dos autores. Não, porque tudo pelo sobrenome a gente fica perdido. É uma coisa que o Elion me ensinou, era sempre olhar, jogar para você ver a imagem, para você ver quem é a pessoa, até o que ela faz, entendeu? O que ela costuma. Então sempre faço. É que o Dário foi porque segundo o Fiorentini, né, se compôs então com essas pessoas, né, com as características, informações da escola básica da universidade de licenciados e também mestrandos, eles constituíram então uma comunidade de aprendizagem e de investigação. Então, ele usou como base teórica para, na verdade, responder algumas perguntas, né, que, na verdade, essas perguntas elas aparecem ao longo aqui da apresentação. Ele teve como apoio teórico que se tem já sobre teoria da aprendizagem situada e teoria da social da aprendizagem em comunidades de prática. Isso já foi, na verdade, abordado na aula passada, mas sintetizando essas duas teorias na nossa discussão, né, na discussão do grupo, né, que planejou essa apresentação. Essa teoria da aprendizagem, tanto o Zuleiro quanto o Wenger, eles, na verdade, eles já promovem uma ruptura com relação a uma concepção de aprendizagem, né, em que não se dá nenhum outro contexto. Então, aqui
também sintetizou aqui numa fragmento do texto, colocando assim: aprendemos principalmente a partir de nossa participação em diferentes práticas sociais e culturais. Né? Então, isso daí já começa a ter, já começa a dar um plano de fundo para essa discussão de que seria uma comunidade investigativa, né? Uma comunidade de prática investigativa. A gente, na verdade, sim, está começando pelos GDs, mas o ponto em comum que o Marcelo até colocou bastante na cultura entre esses 3 textos, a gente percebeu que realmente muito comum é romper com algo que até então vinha trazendo, não que parecia a realidade em que se buscava o ideal, né? Ou a realidade que a gente via. Então, as comunidades de investigação e de aprendizagem, elas têm esse papel de tentar trazer a pesquisa do curso da escola básica e a pesquisa da escola básica de uma forma que não seja desvalorizada em relação à pesquisa acadêmica, então ela está rompendo com isso. E as práticas docentes compartilhadas, elas vêm romper esse paradigma do professor não estar inserido na formação inicial do docente, né? E aí o Marcelo está falando do ponto também da ruptura dessas teorias de aprendizagem que a gente tinha até então, com as teorias de aprendizagem que a gente tem como base teórica nesses contextos. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta. Comunidade de aprendizagem de investigação nesse tipo, ele estaria seguido de uma interrogação ou vocês afirmam? De que maneira? Como se fosse coisa de mesma coisa, coisas diferentes? A comunidade de aprendizagem ou de investigação? Ou de investigação? Porque está assim, comunidade de aprendizagem ou de investigação. A gente colocou, na verdade, do jeito como está lá no texto. Como coloca lá, comunidade de aprendizagem ou de investigação. É porque eu acho que uma não necessariamente implica a outra. O ponto é que, para você ter uma comunidade de investigação, você tem que ter uma postura investigativa, você vai ter que ver o curso da escola básica realmente como pesquisador. Não só como uma pessoa que reflete sobre a sua prática e que aprende sobre ela, sobre melhores formas de passar por ela. Foi essa interpretação que eu tive a partir do texto de... Vou colocar nas minhas. Então, assim, como se a comunidade de investigação ela é algo que ela é uma comunidade de aprendizagem, mas a aprendizagem não é uma comunidade de investigação necessariamente, né? Exatamente. Engraçado que eu vi as duas, assim, uma implicando a outra. Se você tem uma comunidade de investigação, então você aprende nessa investigação. Então você tem ali uma comunidade de aprendizagem também. E se você tem uma comunidade de aprendizagem, ao mesmo tempo você está investigando sobre o que você, na verdade, está. Mas eu acho que o ponto principal é que, por exemplo, até no que ela coloca no GD, assim, de o pessoal relatar as narrativas, né? Então é tipo que na comunidade de aprendizagem, acho que não necessariamente eles documentam o que eles fazem. E aí a comunidade de investigação, ela necessariamente tem a documentação daquela pesquisa feita na escola básica para dar legitimidade para ela. A minha percepção é o seguinte: primeiro, a Smith faz uma distinção disso no texto dela, muito na direção que você falou realmente. Que para ser uma comunidade de investigação, teria que ter aquela ideia de investigação em postura, de paralelo reflexivo, ter uma orientação sistemática da investigação normal. Isso não vem das comunidades práticas. Isso não necessariamente está na comunidade prática. Não. A investigação com postura. Não, eu como comunidade de aprendizagem. As comunidades de prática, eu entendia que ela é mais ampla. É porque a gente está falando de 3 coisas: comunidade de prática, comunidade de aprendizagem e comunidade de investigação. Então, aí para mim, na minha concepção, a comunidade de prática, ela necessariamente tem que ser uma comunidade investigativa, né? E não necessariamente uma comunidade de aprendizagem, né? Então, essa ida de aprendizagem investigativa que chega à comunidade de prática vale, mas a volta não necessariamente ela vai acontecer, né? Porque para eu ser investigativo, eu tenho que promover reflexão, mas eu posso promover reflexão sem ser investigativo, né? Então, pode falar. Tem várias coisas para falar. Então,
a sensação que eu tive, eu acho que eu posso estar antecipando um pouco, o Marcelo vai falar, mas vou tentar falar só uma fala panorâmica, que ele traz a tecnologia de comunidade ou investigação para fazer um panorama sobre diferentes tipos de comunidade que ele tem observado. Ele tem observado que essas comunidades, ele pode entender como comunidade de aprendizagem e investigação, que são aquelas comunidades acadêmicas, escolares, fronteiriças, né? A acadêmica sendo endógena, organizadora, colaborativa, a escolar a mesma coisa. Então, essas comunidades, ele percebe que tem perfis, né, de serem comunidades investigativas ou comunidades de aprendizagem. Isso aí ele orienta muito essa ideia a partir do texto do Mitchell, como a Débora falou mesmo. Né? A comunidade de aprendizagem você pode ir lá aprender alguma coisa, mas não necessariamente você tem uma reflexão que sistematiza uma investigação. É claro que, ao meu ver, tá? A comunidade prática ela pode estar dentro de uma dessas comunidades. Então poderia ter uma comunidade acadêmica, endógena, e vai se configurar como comunidade prática, se atender aquelas coisas lá do Leib Wenger, de domínio da comunidade prática e prática tendo aquelas vertentes também. Sendo endógeno? Não, eu acho, por exemplo, mas assim, eu só estou chutando. Por exemplo, você tem uma comunidade aqui, ó, de pesquisadores do Estrito Senso, que a gente está preocupado aqui em discutir teorias de aprendizagem. Eu não vejo isso como sendo colonizadora ou como sendo colaborativa, educação básica, mas pode ser uma comunidade prática da nossa prática de pesquisa. Então, acho que se a gente enquadrar naquelas ideias de domínio da comunidade prática que ele vem, eu acho que poderia ter comunidade prática tanto endógena quanto na colaborativa. Quer dizer, a comunidade prática pode permear isso aí. Eu acho que mais do que classificar é perceber aspectos desses grupos e tipos de comunidade que ele observa. Sempre pensando na comunidade prática como um processo de aprendizagem, de formação, a cabeça está nessa. Aí eu sempre acho que ela se englobaria na última, que é colaborativa, não é isso? Ligada à ação, né? Sei lá, mas a minha ação pode ser a teoria, a minha prática aqui, por exemplo. Não, agora eu entendi, até porque eu não estava conseguindo classificar os alcoólicos anônimos. Porque na verdade ela é endógena, não é? É dentro dela. Mas as comunidades de prática originais que eles começaram a estudar, foram todas endógenas. Não sei se eu vou conseguir ser clara, mas eu acho que a gente destacar aspectos que caracterizam cada uma dessas comunidades é importante. Mas eu acho que o exercício contrário é muito difícil, eu não sei o quanto ele é necessário. Colocar dentro de uma caixa, né? Isso, eu acho que é um pouquinho, é diferente, mas é um pouco parecido com o que a gente faz com os diversos conhecimentos necessários do professor. A gente não consegue separar totalmente. O exercício maior é entender o que caracteriza cada um, mas não o que uma comunidade é diante daquele leque. Eu acho que o exercício tem que ser no sentido contrário do que a gente está fazendo agora, entende? É porque eu estava no meu olho de união, pensando em matemática, né? Ou existem classificar, né? Existem interseções. Então, mas eu acho que o que a gente está dizendo, eu concordo muito, por exemplo, observar o Laprame. Laprame tem aspecto de uma comunidade acadêmica colonizadora, tem aspecto de uma comunidade acadêmica endógena, tem aspecto de uma comunidade acadêmica colaborativa. Eu acho que observar isso é mais relevante do que falar assim, o Laprame é isso, está dentro dessa caixa. Tem uma componente que eu acho que eu não lembro qual foi o texto, mas tem um texto que fala que com o passar do tempo, não sei qual é, lembrar. Que fala que com o passar do tempo a academia mudou. E isso numa década bem anterior à que a gente está vivendo lá nos Estados Unidos. Eu acho que a gente está vivendo isso aqui agora. Eu acho que o Laprame ou o PEMAT é um exemplo disso. Eu acho que quem falou isso foi a Mary. Ou o GDF. Sim, exatamente. Ou o Projeto Fundão. Mas eu acho que mais fortemente, o Projeto Fundão, esse Projeto Fundão é como se fosse assim o primeiro grãozinho de areia. Eu acho que o movimento existe um esforço muito maior, né? De muito mais estruturas envolvidas. E eu percebi isso assim, à medida que eu fui vendo, como eu fui daqui,
uma época, o Vitor sabe que a licenciatura era o cocô do cavalo do amigo do bandido que não apareceu na tela. Que não está nos créditos. Não tá mesmo. Era um nada a licenciatura. Então, isso, eu acho que eu senti muito isso na medida que eu ia lendo os textos, que eu acho que é uma outra característica, que é a característica política mesmo. Né? Então, eu queria falar várias coisas. Uma delas é exatamente isso que a Letícia falou, porque eu acho que talvez isso tenha a ver com a nossa formação de matemática, e é um esforço que a gente tem que fazer para não cair nessa armadilha, digamos assim. Por mais que eu acho que a gente sempre tem que olhar para os referenciais, para os textos dos autores, pensando assim, o que aquilo contribui para a pesquisa. E o que é a pesquisa? Assim? Coisas que ajudam a gente a entender algum fenômeno, né, digamos assim. E mais do que classificar, tipo, botar um pin, né, um alfinete, assim. Isso aqui eu não sei o que. Ver que elementos que estão sendo discutidos ali ajudam a gente a entender a dinâmica de algum grupo, nesse caso. Certo? A mesma coisa, como você falou, se aplica aos saberes docentes, entendeu? Porque não é relevante você classificar isso aqui é saber não sei o que, não sei o que, que nem uma gabloma, nem sei de fora. Isso aqui eu não sei não sei o que, dos alunos, não sei o que. É identificar que o saber docente tem vários componentes. Várias... no nosso texto. A ideia não é ser estruturalista, mas que esses autores trazem ideias que os professores têm saber específico. Isso. Então, analogamente, estou fazendo uma analogia, né, entre os saberes docentes e essa classificação das comunidades. Então, analogamente, acho que não importa muito dizer essa comunidade, não sei o que, elementos daquela discussão que ajudam a entender. Eu acho que assim, eu acho que tem um grito político aí também, sabe? Assim, eu acho que da mesma maneira que tem aquela fala da Smith, né? Que é um grito político, não é da Smith, da Nota. Eu acho que tem isso, tem um grito político, assim. Peraí, não é vir pra cá, não é trazer o conhecimento da academia para cá. Aqui o espaço existe, a produção de conhecimento existe. Eu acho que essas categorias, ou essas. É muito mais no mesmo sentido, de criar um grupo político. Existe aqui. Sim, sem dúvida. Acho que é isso, mas a gente mal sabe. Que um dia a gente não precise mais dessas classificações. E o objetivo Mas só para dar um contexto, esse texto que ela está falando da Nodin é relativo ao trabalho do Schum. Em relação ao conhecimento pedagógico. Ela fala isso, mas ela está... eu acho que vale a mesma coisa, eu falaria a mesma coisa com relação a essas classificações todas. É reconhecer que os professores, que na prática se aprende e que junto se aprende, colaborativamente, não interessa o nome que se dá isso. A Letícia falou de direito político, uma outra analogia que ocorreu, eu acho que é legal. Mas antes, eu estava falando outra coisa, que é a questão da pesquisa mesmo. Que é no seguinte sentido, em que eu acho que é uma reflexão que eu sempre procuro ter quando eu estou estudando alguma coisa em educação matemática, qual é o objetivo, vou falar muito simplificadamente, qual é o objetivo da pesquisa? É você olhar um fenômeno educacional e você perceber ou revelar coisas que não são óbvias, que fogem ao senso comum, entendeu? Então, quando a gente pensa nos autores, a gente tem que pensar como o autor vai ajudar nisso. Você olhar aquilo ali e aquilo contribuir com alguma forma de você entender aquilo de uma maneira que vá além da percepção tácita e do senso comum, entendeu? Então a gente sempre, ao ler um autor, eu acho que tem que ler com essa olhar, né? com essa atitude. E tipo, classificar uma coisa que contribui para você classificar isso aqui é comunidade tal, isso aqui é comunidade tal. Acho que isso contribui muito, né? Ir além, que é a questão do olhar da pesquisa, um olhar que tem que ir além do senso comum, entendeu? Então eu procuro pensar, isso é uma coisa que para mim, pelo menos, tem que ser para mim, que tem uma formação de matemática, assim, de graduação e mestrado em matemática, isso tem que ser um exercício que não é uma coisa que é natural. O natural para mim é o contrário, tem que meio que ter uma
vigilância, vamos dizer assim, constante para o tempo todo refletir sobre isso, certo? Concordo. Trabalho colaborativo. A gente não trabalha para colocar caixinha, é um trabalho colaborativo. Eu gosto de falar de pessoas trabalhando juntas também. A Márcia Cirino falou isso. Pessoas Porque trabalhando na verdade o trabalho colaborativo já é uma especificidade. Tem tanta coisa, tem uma definição que a gente tem até dificuldade de arrumar um termo genérico. Cooperativo tem definição, colaborativo tem definição. Aí a Márcia que fala isso, pessoas, a Márcia Cirino. Posso só complementar a sua fala? Que é o primeiro que eu vou fazer um contraponto, para a gente não radicalizar, mas eu acho que eu não estou me opondo ao que você está dizendo. Então, para que servem essas categorias? Para destacarem aspectos, ponto, não para a gente categorizar. A gente não está dizendo que essas classificações não valem de nada. A gente entende, elas não devem servir para a gente encaixar coisas, mas elas devem servir para trazer aspectos. Então, uma coisa eu acho muito feliz de como o Marcelo começou, a gente não deixou o Marcelo continuar. Não, é assim que tem que ser. É porque ele começou justamente nas ideias sobre as quais essas arrumações estão sendo arrumadas, né? Essas alocações estão sendo arrumadas ali. Quais são as ideias? As ideias de lei vivente, de pessoas trabalhando juntas ali, e a ideia de pessoas trabalhando juntas, mas também a partir de qual perspectiva? Da Graham Smith é do trabalho investigativo. E aí que ela fala no texto dela que quando tem comunidade, ter comunidade é uma forma de propiciar essa postura investigativa, porque é um meio de você problematizar também as coisas, porque um questiona o outro e assim por diante. Então, só fazendo um contraponto, não é discordando, é corroborando, assim, as classificações, elas têm o seu papel, mas elas têm um papel de destacar aspectos e não de a gente colocar em caixa. Tem que ser uma coisa rígida. Isso, A gente não pode fazer igual a gente faz na automática, por isso querer colocar. Classe de equivalente. Então, sempre que eu vejo uma classificação, eu tento fazer o exercício de entender aquela definição e depois desconstruí-la, entendeu? Não, e até porque eu acredito que as coisas elas não precisam ser uma coisa sempre o tempo inteiro. Uma comunidade de aprendizagem não pode ser em determinado momento de aprendizagem, virar de investigação e voltar a ser de aprendizagem. E ao mesmo tempo pode ter mais uma característica também. Agora, para ratificar bem na direção do que tu falou, em relação à pesquisa. Eu acho interessante a gente comentar isso, porque muitas pessoas aqui acham que tem tentando fazer projeto, doutorado, também escrever artigo. Tem a mesma analogia eu faço para a questão de metodologia da pesquisa. Às vezes a pessoa perde a oportunidade de escrever bonitinho seus procedimentos metodológicos e dar clareza de como é que foi feita a investigação e quer se apegar a uma metodologia que às vezes não é exatamente o que a pessoa fez. Aí a pessoa bota lá, usei design experiment, aí a pessoa gasta um tempo tentando enquadrar naquele negócio e não fez exatamente aquilo, mas que é uma chancela metodológica para dizer que a pesquisa é aquilo. E aí a metodologia, ela deixa de te orientar para passar a te acorrentar. Ela mais te atrapalha do que te ajuda. Então a metodologia é para te orientar e não para te acorrentar. A teoria é para te orientar a observar o fenômeno e não te acorrentar. Porque se te acorrenta, você cai, é falado aqui no próprio texto, durante a entrevista, que um dos problemas de pesquisa, as pessoas observaram que já acreditam que vão ver, porque já estão com um determinado olhar teórico. Isso também é falado no trabalho do Jonei, quando ele desafia as formas de fazer pesquisa, que ele fala justamente que a gente está o tempo todo meio tentando ratificar o que a gente já acredita com um dogmatismo teórico de subverter aquele processo. Você tem que estar pronto para ser contrariado. Para se contrariar. Para contrariar as nossas teorias e para ser contrariado, as duas coisas, né? Sim. Acho que esse tem que ser o movimento da pesquisa, né? Agora, outra coisa, não tem muitas coisas para falar. Uma outra coisa que a Letícia tocou, que é outra coisa, que agora não é mais sobre a pesquisa especificamente, mas é a questão política, que ela tocou, que eu acho que é importante, né? Que é no sentido assim, qual é a relevância disso? Então, uma pergunta que eu escuto com frequência, é uma analogia, não é sobre isso, é por que é importante se rotular como gay? E é porque existe homofobia. Por que é importante se rotular como negro? No caso não é o meu caso, mas por que é importante alguém se declarar negro? Porque existe racismo. Se algum dia não existir racismo, não vai precisar mais dizer eu sou negro, sou branco.
entendeu? Ou sou gay, sou hétero. Por que tem tanto bi, hétero, gay, transexual, não sei o quê? Porque existe uma reação contrária aqui. Então isso é um meio de política, é uma reação contrária a isso. Então a gente reconhece que existe, aí já falando especificamente da questão de formação de professores, que existe uma questão política envolvida. Então muito a discussão desses autores são reações políticas mesmo a isso. Eu queria me dar um relato sobre isso, eu acho que tem a ver, porque eu gosto de exemplos, isso é um exemplo bem legal. Assim. A gente coordena um GT, eu estou há muito tempo, mas dos simpósios nacionais da NP+. E a gente coordena um GT de formação de professores. Nos primeiros simpósios, a gente levava essa coisa do conhecimento pedagógico de conteúdo, conhecimento próprio do professor e tal. E as pessoas diziam assim, nossa, isso existe, tem um nome para isso. Era no último simpósio nacional, isso não era uma novidade. Todo mundo sabia. As pessoas já reconheciam o seu próprio, isso mexe com a autoestima, sabe? Com a identidade como professor. Isso é um negócio assim, que tem um valor enorme, é de fato valor político. E aí a discussão toda pedia-se a discussão, é o que a gente vai fazer agora no simpósio em Chapecó, para se discutir a prática. Olha como muda a luz quando você... Quer dizer, como essa coisa contribui faz uma diferença, todo mundo já sabe que tem esse conhecimento e se sente, se identifica, se valoriza, mexe na autoestima porque reconhece que não é um saber, não é uma coisa de vocação, sacerdócio, não é isso. Você precisa estudar para ser professor. Desculpa, era só isso, só para dizer que mudou, então. Aí depois eu quero falar uma coisa especificamente sobre o texto, tá? Fala. Eu só eu tenho um projeto no Rio, né, com o BNE, justamente o problema da escola, os professores das escolas públicas que atuam lá na BNE, porque eles trazem muitas informações, assim, as questões são bonitas, são legais, as questões assim, são ótimas. O problema é que a realidade da escola às vezes não propicia ao trabalho da forma fechadinha que a UBME coloca, né? Então o professor tem que se virar. Então, porque às vezes não dá tempo de fazer coisas, eles têm que sempre fazer muitas vezes adaptações do texto. Aí eu estava falando com eles, olha, eu acho que vocês poderiam, aí eu estou pedindo recomendações aqui a vocês, tá? Assim, eu converso com eles. Eu acho que vocês poderiam começar a registrar essas adaptações que vocês fazem. Porque vocês têm necessidade de registrar essas adaptações, né? Para a gente poder ter uma resposta de volta, até para que o pessoal da língua, sei lá, da UBME, perceba o que está por trás do ensino também, que não é essa coisa fechada assim. O ensino social não é afetado por diversos fatores. E eu falei assim, vocês são pesquisadores, eu não sei se vocês se tocaram disso. Assim, vocês, a pesquisa, ser um pesquisador não é necessariamente você escrever um artigo, né? Eu sou jornalista. Eu falei assim, às vezes vocês vão, cada vez que você está olhando para aluno, quando você prepara a sua aula, você está querendo investigar se aquela aula vai ser boa para aquele aluno. Você prepara, você já em casa já pensa, eu tenho essa maneira de fazer, mas eu tenho essa maneira de fazer aqui também, essa outra. Você está investigando ali com eles, está fazendo sentido para eles, aquele lado. Só que vocês não registram isso, passa batido, porque vocês não se dão conta de que vocês são também pesquisadores, são só professores. Eu falei assim, mas o professor sempre é um pesquisador. Eu falei assim, mas vocês não registram, vocês têm que começar a estudar e a registrar e apresentar esse congresso, até para os professores universitários perceberem, através de vocês, o que é a prática. Eu falei assim, que a gente não tem essa dimensão de prática escolar que o professor da escola tem. Né? E a gente hoje fala em práticas de ensino, disciplinas de práticas de ensino, que eu acho que chegaria um momento em que a gente teria que convidar o professor da escola para vir dar uma aula na universidade, para mostrar como é que se ensina isso. Né? Aí eles ficaram com os olhos brilhando, com essa autoestima elevada, e eu queria saber assim, dado que eu tenho essa opinião, né? E eu acho que é uma opinião que eu também tenho para passar por dois licenciados, né? Já trabalho com licenciatura. E assim, mas como a gente direciona o professor para essa investigação, entendeu? A sua prática, que também não é fácil, ele não está acostumado a isso. Ele faz, mas não percebe. Mas ele tem que sintetizar ela de uma maneira, de forma que poder. Porque é importante ele escrever um artigo,
Porque a maneira dele difundir a prática dele, para a gente ter conhecimento, né? Então, como direcionar, eu acho uma pergunta difícil. Mas assim, duas coisas. Eu acho que isso que você falou é exatamente a questão de investigação como postura, que a Courtney Smith e a Little chamam, que é uma investigação que não é da mesma natureza daquela que você vai publicar um artigo e tal, mas é uma investigação. Então, o que elas chamam de investigação como postura é você ter a definição, você ter a sua própria prática como objeto de investigação e ser consciente disso, que você pode meio ir fazendo as coisas sem ter consciência. Então você intencionalmente olhar para a sua própria prática como objeto de investigação. Intencionalmente. É isso que elas chamam de investigação como postura. Eu acho que como direcionar, o primeiro passo é falar isso mesmo, tipo, falar que eu acho que os licenciandos ou os professores em evidência da educação básica muitas vezes não se dão conta disso. E trabalhar, exemplificar, quer dizer, provocar que eles façam isso, né? Assim, eu acho que. Agora, outra coisa que você falou em relação ao BNEP, eu acho que é isso, que por exemplo, a questão quando eu disse semana passada, que sempre que vem alguma coisa de roteiro de aula, ou alguma coisa assim, que tipo, não sei se é o caso, mas tipo assim, tem várias iniciativas que se propõem a produzir roteiros de aula. Esse roteiro de aula, ele sempre tem que ser apresentado como uma coisa a ser problematizada, não como uma receita de bolo, uma aula pronta que você vai aplicar, porque primeiro, isso desqualifica o professor, como se ele fosse capaz de... Você tem que dar... então você tem que apresentar como uma ideia a ser discutida, não como uma coisa a ser seguida. E a outra coisa desconsidera o aluno, porque é a pedagogia sem aluno, né? Que é aquela coisa de como existisse a melhor forma de ensinar a função, que vai funcionar em qualquer contexto. Dá vontade de dar um giz pro antigo da sala na aula, exatamente, é você olhar a aprendizagem do ponto de vista só do conteúdo, não olhar do ponto de vista do aluno e do contexto social que posso estar. Porque não tem noção, né? Eu acho que o matemático não tem noção do que é ensino numa escola. Então, eu acho que isso que você mencionou agora, esse exemplo, é o grande grito político do trabalho delas, que é a matriz desse programa de formação de professores da que é uma desconsideração do saber do professor. Eu acho que é isso que tem tudo a ver com relação ao PDC, em relação aos outros trabalhos do David, que a gente já viu aqui também. Então eu posso dar esse texto que vocês trabalham para eles. Agora, na entrevista dela... A Courtney Smith, por exemplo, são difíceis, mas tem muita coisa em português. Mas esse texto daria investigação enquanto postura é um capítulo do livro que tem em português. Esses três textos na aula de esses três em português, e os três falam muito sobre isso, né? E o legal é que esses três textos, uma das primeiras coisas que a gente pensou quando viu esses três textos é por que esses três textos estavam juntos no tema de práticas docentes compartilhadas, né? E aí, meu entendimento, né, a gente discutindo, é que esses três textos falam da desvalorização do professor como pesquisador e eles buscam formas de tentar valorizar o professor, tanto como pesquisador como parte fundamental da função inicial do professor. Ou seja, o saber que é produzido na prática. Agora, só em relação ao que você falou... Esse olhar que vocês fizeram é muito legal, porque eu busquei os três textos. E eles começam assim no trabalho. Eles começam desse tipo assim, falando coisa geral. Estou gostando do trabalho de vocês. Começa falando panoramicamente. Agora, em relação à pergunta dela... Não, eu mandei só pro e-mail dele. Eu queria dar uma olhada. Não, eu acho que é legal esse olhar panorâmico sobre as ideias, sabe? Agora, em relação ao que você falou, é a primeira pergunta da entrevista, né? Qual a importância de comunidade investigativa para a formação do professor e como a investigação enquanto postura pode ser desenvolvida? Aí ela fala, bem, eu acredito que as comunidades são um dos poucos lugares em que os professores podem realmente desenvolver a investigação com postura. Essa teoria não é para comunidades investigativas necessariamente,
Mas ela diz que comunidades investigativas é um espaço que pode propiciar a investigação de postura. Inclusive o professor, na verdade, muitas vezes eu percebo assim, não por si, outros não. Tem professor que não está querendo se divertir. Na verdade, ele quer dar uma aula, assim, ele quer atuar numa prenda. Esse é o interesse do professor, né? E o cientista tem outro interesse, né? Por exemplo, a gente investiga prática de formação, nosso interesse pode ser esse, mas o professor estar ali dando aula e ver e conseguir sucesso na prática dele, vendo o aluno aprender, se entusiasmar com matemática. Então, assim, às vezes o professor, só o fato dessa pesquisa, estou tendo essa pessoa que essa investigação. Não acredito. Sim. E essa investigação com postura, às vezes, é aquela investigação para a melhora da prática, melhoria da prática do professor. Né? Então, você vai investigar a própria prática dele para melhorar. Então, tem outros que podem ter interesse em pesquisar, um interesse talvez mais acadêmico, outros não. Mas, assim, geralmente, a gente junta os professores, aí cada um falando um pouco, né, eles falam da questão que foi resolvida, discutem aquele roteiro lá, aqueles problemas. O aluno não entendeu isso. Muitas vezes eles contam os problemas, o aluno não entendeu aquilo, o aluno não entendeu isso. E eu acho que eu vou começar a dar esses textos para eles lerem, para a gente discutir. Na licenciatura. Não lá do pessoal do BMF, porque quando a avaliação é muito rígida. A avaliação desse jeito aqui, eles falam que os alunos, geralmente quando eles têm essas dificuldades iniciais, porque ele está trabalhando com metodologia de resolução de problemas, eles não estão acostumados. Então, assim, os alunos não estão acostumados com isso, eles acham que matemática é uma forma, você tem que colocar, então, tem problema que não tem nem número, eles já ficam apavorados com o problema que não tem nem número, não é? E aí eu falo para eles assim, olha, vocês escolham a forma como vocês vão avaliar e pronto, eu falo assim com eles. Mas assim, eu vou começar a colocar esse texto para eles, só que não sei como direcionar, Eu queria fazer algumas observações, na verdade, de Diogo, que era em relação ao que o Marcelo estava falando, que é o seguinte, que eu acho que uma primeira coisa que é importante ficar clara, que é, voltando um pouco, que é a questão da aprendizagem, né? Uma comunidade de aprendizagem, sei que, comunidade de investigação. Então, uma coisa é uma concepção de aprendizagem. Então, quando, por exemplo, a Leivy está falando da aprendizagem nas comunidades de prática, é outro conceito de aprendizagem. Não é que aquela é uma melhor maneira de aprender. Ela entende aprender com uma coisa diferente. Então, aprender é participar do grupo, digamos assim. A aprendizagem se dá pela participação do grupo, não pela aquisição individual de algum conhecimento. Inclusive, esse conceito de aprendizagem com participação meio que tem mão dupla, né? Porque você, ao participar de um grupo, você é influenciado pelo grupo e você influencia o grupo. Então a aprendizagem nunca é uma coisa assim, que seria aquela concepção mais cognitivista, que é uma coisa que unidirecional e isolada. Então acho que é importante ter clareza o seguinte: aprender é compartilhar culturalmente coisas com o grupo. Assim, o conceito de aprender... Ela usa a terminologia, é exatamente o que você falou, ela usa as palavras para um processo de negociação de significado. Isso. É exatamente isso que você falou. Então, mas acho importante ter clareza que é o seguinte: não é que ela está propondo um jeito melhor de aprender, a definição de aprender é outra. Não, é que quando eu li essa parte, eu queria falar um pouquinho da minha dificuldade durante a tese, da pesquisa, que foi com o self-study. E os professores, era uma troca entre professores, e me faltou, hoje se eu tivesse que voltar, isso seria uma coisa que eu mexeria, que era um ponto que era frágil ali na teoria do Davis, que é justamente o que é a aprendizagem nesse contexto. Então eu acho que tem uma coisa que é importante para mim, que foi importante lá no trabalho, e aí a gente vê como é importante essas teorias ajudam a gente a organizar a nossa pesquisa, por isso que eu estou falando. Porque
E hoje eu consigo ver que me faltou essa referência para entender o que era aprendizagem naquele contexto. E quando você fala assim, os alunos aprenderam, o que quer dizer isso? Aí é igual matemática mesmo. Quando você fala uma frase, tem que ter as definições. Isso. E a gente vai chegar a estudar concept study, isso vai fazer até mais sentido quando a gente chegar lá. Mas eu acho que uma coisa que foi determinante para esse entendimento da aprendizagem, tem esse aspecto todo que o Vitor falou, mas da pessoa sair do lugar que estava e para um outro lugar. Eu acho que esse movimento é o que caracteriza a aprendizagem. Então é essa modificação. A transformação. Exatamente. Tanto é que a própria Smith coloca aqui, né, na hora da entrevista, que ela diz que o desejo de transformação é que traz as pessoas para o ensino. Isso. Então, para mim, no meu trabalho, a aprendizagem foi assim, tanto que eu não defini em que nível estavam quando eles começaram, nem para onde eles foram ao final. Mas todos mudaram, se transformaram ao longo do estudo. Me faltou isso que o Vitor falou, quer dizer, que essa aprendizagem está lá de alguma maneira, mas não tão explícita. Que a aprendizagem envolve você se transformar e transformar o grupo. Isso faltou para mim. Tanto que o Dario usa. Isso, porque o Dario gosta de neologismos também. E ele usa as palavras coladas, né? Ensinar a aprender, que é isso, né? Que é uma aprendizagem que é exatamente, é de mão dupla. Mas, olha só, mas isso, às vezes eu faço algumas anotações, algumas ideias, porque elas são tão parecidas que acabam confundindo a gente. Eu não estava aqui semana passada, eu não sei exatamente o que vocês discutiram. Porque isso tangencia a discussão da semana passada sobre comunidade frágil. E aí a gente tem a teoria da aprendizagem situada, que eu trabalho mais da Leib, e a teoria social da aprendizagem, que eu trabalho muito bem em comunidade prática. E aí tem duas concepções de aprendizagem diferentes aí, né? Eu acho que ele está mais na concepção da teoria social da aprendizagem. Que para a primeira teoria da aprendizagem situada, a gente aprende principalmente participando do contexto social, principalmente, mas não exclusivamente. Então, para essa teoria, aprender não se constitui um problema, a gente aprende simplesmente porque está no mundo. Agora, para a teoria social da aprendizagem, a aprendizagem é um resultado do processo de participação versus reificação. Então, você participa, ali você tem um processo de negociação de significado. A partir do momento que você tem uma negociação de significado, você tem a produção em si de artefatos e ideias, eles chamam de reificação. Esse processo de participação e reificação implica na aprendizagem, que consequentemente implica na mudança do sujeito e a mudança de identidade. Então, tem autores que falam de aprendizagem usando epistemologias muito próximas, mas que definem de forma diferente. Eu acho que a IA, no trabalho de Fiorentino, ele busca chamar muita atenção para essa ideia da participação, de que você aprende à medida que você participa de um determinado contexto social. Então, outra coisa que eu queria chamar a atenção, que é o seguinte, que uma coisa, é isso que o Ellison está falando, que é a questão da aprendizagem mesmo. E uma outra coisa, que é assim, vamos dizer, é diferente disso, é a aplicação disso na formação de professores. Porque eu acho que é importante ter clareza também que a origem, por exemplo, na Leib, quando começou, os autores começaram, não tinha nada a ver com... porque era uma questão muito de educação do trabalho, né? Era a comunidade de pescadores, não sei o quê, entendeu? Então era como as pessoas aprendiam tacitamente as coisas pela participação das comunidades de algum ofício. E aí depois as pessoas pegaram, então, toda essa discussão de aprendizagem que a gente está falando aqui não diz respeito necessariamente à formação de professores. Aí um outro aspecto é como a gente traz isso para a formação de professores e aí adquirir aquele caráter político que a gente está falando também. Entendeu? Que é a questão da legitimação da profissão docente. Mas toda essa questão, e aí esses trabalhos entram já nisso, né?
trabalho nosso, do Dario, eles entram já nisso, mas a origem desses referenciais teóricos não estão aí, né? Estão em outras coisas. Quer dizer, o modo como esses referenciais orientam as ações afirmativas é porque se eu entendo que aprender é algo do sujeito no contexto social, não tem sentido eu fazer uma formação de cima para baixo onde eu dou uma receita de bolo. Então acho que começa daí esse grito político, no sentido de dizer que o professor ele é protagonista do seu conhecimento, ele é produtor de conhecimento para o ensino no ensino. Então, e aí uma coisa especificamente sobre isso, que era uma dúvida que eu tinha quando comecei a ler sobre a comunidade prática, é o seguinte, que na origem da comunidade prática eram comunidades, tipo assim, nas quais todo mundo exercia o mesmo ofício, digamos. Então, como é que a gente traz isso para esse tipo de comunidade fronteiriça, por exemplo? Que não são mais, agora não é mais todo mundo porque tem aquela coisa da participação periférica legítima, não sei o que você vai então, mas nesse tipo de comunidade que tem gente da escola, gente da universidade trabalhando juntos, como é que você traz esse referencial teórico se não tem mais todo mundo de comunidade prática, que não tem mais todo mundo o mesmo objetivo? Eu já perguntei isso para a Márcia Cirino, perguntei para o Dario. A Márcia Cirino, ela resolve isso pela ideia de domínio. Entendeu? Porque ela fala, embora não tenha todo mundo o mesmo objetivo, existe um domínio comum, né? Que é uma das características da comunidade prática. Então, quando tem uma comunidade que tem professores da universidade, professores da escola, licenciando, não sei o quê, matemáticos, educadores matemáticos discutindo juntos alguma coisa, eles têm um domínio comum. Então, ela traz a discussão da comunidade prática assim. Já o Dario, o que ele respondeu é justamente acrescentando essa discussão a Cochran Smith e a Little, porque aí elas já falam explicitamente de comunidades que são de colaboração com a universidade, não sei o que, entendeu? Então o Dario traz a Cochran Smith para dialogar com as comunidades práticas, entendeu? Porque elas têm outra concepção de comunidade, de colaboração, né? A Cochran Smith e a Little. Certo? Que são aquelas três que eu nunca vou aprender para a prática, da prática para a prática eu não sei qual é qual. Mas só tem que ser claro que tem dois que elas criticam e um que elas defendem. A Para defesa defender da a prática. Quando cria uma postura investigativa. Eu não sei se é sentar ou nada. É o dar. O para é acadêmico. O para é fácil, agora o dar e o mar eu confundo. O para eu tenho saber acadêmico como saber de referência, né? Que é o tipo o pesquisador da universidade que diz ao professor como ele tem que ensinar. Só aplicar, exatamente. E o outro que é o qual? Na prática. Na prática é aquela prática que não é problematizada, que é o professor aprende por repetição. E eles têm em comum uma coisa que ela está falando para a Raquel, a meu ver, que é a desconsideração do contexto social, né? Que é como se existe assim, você faz assim que vai dar certo. Entendeu? Seja na favela, seja na zona sul. Exatamente, isso aí. E o outro, o que elas defendem é o Da prática. da prática. É um objeto Que aí é de uma investigação investigação intencional comum. em que a teoria produzida, né, ela na verdade é um aporte de referência para problematizar e Exatamente. Então, compreender a prática. porque a investigação como postura é uma maneira de problematizar a prática. Então o professor mais experiente tem um papel importante na formação dos novos professores, mas não é um papel de dizer técnica, é um papel de participar de maneira formativa mesmo, no sentido de, entendeu? E aí a ideia de investigação como postura é fundamental para isso. Assim, a minha ideia Aí eu vou ter Essa só no postura dele, ele cria uma identidade Para mim ela vai ser assim. Eu acho que Todas arrumadinhas. ela fala isso explicitamente. Não, ela fala que isso caminha para um aspecto da profissionalização. Eu acho que Tipo, não é uma condição suficiente, mas é uma coisa que orienta para um aspecto da profissionalização. Você se entender como produtor de conhecimento. Agora, a percepção que eu tenho, e
você pode esclarecer, que você já conversou com ele sobre isso. A sensação que eu tenho quando eu vejo o trabalho do Fiorentini não é nem que ele está deixando de classificar como comunidade prática. Quer dizer, a Sirena usa lá a ideia do domínio, né? E ele não usa essa ideia do domínio, mas eu acho que, na verdade, ele não está preocupado em classificar qualquer comunidade dessa investigativa ou de aprendizagem como comunidade prática. Eu acho que ele não está preocupado com a classificação de comunidade prática, mas com as premissas, né, as ideias que se tem em comunidade prática. Então, ele bebe desses trabalhos, mas não se preocupa em classificar esses aspectos que ele vai trazendo, né, escolar. Eu acho que ele começa a classificar considerando o espaço que ocupa, né, escola, universidade, fronteira, o espaço e o foco, vamos por assim dizer, né? Para onde você vai para a teoria, você vai economizar, eu acho que ele não está preocupado em classificar ou não como comunidade prática, diferente da Serino, e a partir do momento que ela classifica, ela bebe de todos os resultados desse tipo de pesquisa, né? Mas acho que só eu tinha interpretado que ele não estava preocupado como comunidade prática, porque como eu estou dentro da caixinha, eu achei que ele não necessariamente, porque pelo que eu entendi da comunidade prática, isso tem que retornar para a prática. E isso não não existe preocupação desse grupo dele. Que isso, assim, vai interferir de volta. Eu não tenho retorno dessa prática. Eu estou aqui, estou aprendendo, mas eu estou investigando, mas eu não retorno isso. Não sei se eu estou me fazendo entender. Mas assim, na comunidade prática, o que eu entendi eu vou investigar, vou refletir no coletivo, mas eu vou voltar para a minha prática e trazer esse retorno do que deu certo ou que não deu. Isso eu não entendi no Dari. E aí, para mim, isso era uma característica, como eu estou na caixinha, que era uma característica da comunidade prática, que não necessariamente estaria na característica do grupo dele. Então, eu acho que isso não acho que isso tem no grupo dele. Não, eu acho que isso tem no grupo dele, mas eu não percebo isso como uma condição explícita da própria comunidade prática também. Também não? Eu posso rever aqui, por exemplo. Mas eu acho que teve, não teve isso? Uma discussão que necessariamente na comunidade prática teria que voltar à prática. Então, a gente sempre vê comunidade de prática segundo qual teoria, a gente tem duas teorias. Realmente não tenho certeza. Eu tô essa dúvida, eu posso pesquisar algumas coisas. Mas Marcelo eu tenho essa Você fala da questão do retorno. Na comunidade, você é como se tivesse de ter o retorno, por exemplo. Os grupos retornam isso para a própria prática dele na discussão, né? Houve a discussão, eu retorno com aquilo e para a minha prática e isso volta para o grupo, como se como se tivesse que, exatamente, como se tivesse que ser feito, seja na graduação ou na educação básica, o que for. Então isso voltaria, né, para o grupo. Foi assim que eu entendi, mas posso estar entendendo tudo errado. Vamos lá. São muitas sutilezas. Porque como eu falo assim, eu acho que eu tenho essa mania de ter que definir, as coisas têm que estar muito claras. Então, isso é aprendizado? Isso não é? Isso é cabeça de matemática. Você sabe o que vai ajudando a gente, e isso é com o tempo, muito tempo, e depois de muito tempo, se o galão está fechado, é a gente pensar isso através das pesquisas que a gente vai lendo. Como é que esse autor caracterizou tal ideia como comunidade prática? Por exemplo, a gente conseguiu caracterizar o LSM como comunidade prática, Pedro. A Serena leu um trabalho, foi da banca, como especialista, e a LSM não tem necessariamente esse retorno pragmático. Entendeu? E a gente botou lá as características de domínio, comunidade prática, e prática tendo as outras três características também, agora não de cabeça. Então a gente conseguiu caracterizar dentro da teoria e esse aspecto não é um aspecto latente da LSM. Eu entendi, as meninas estão lembrando aqui que houve esse retorno aqui também, mas eu não. Mas eu estou achando que é da minha leitura mesmo. Uma coisa para a gente pensar, eu não tenho isso fechado também não. Tá bom, vamos fazer. Agora deixa o nosso colega, né?
eu não quero ser polêmico, mas, por exemplo, essa coisa da categorização é uma coisa que é muito enrijecida na nossa cabeça. A gente tem que categorizar as coisas, né? Principalmente a gente que trabalha com matemática, a gente tem toda essa formação voltada para isso. Mas o texto do Fiorentini, ele não fala exatamente o que tem que categorizar, mas ele categoriza. Ele categoriza o grupo dele como um fronteiro. Né? E isso vai um pouco, não é que precisa ir na contramão, mas um pouco a contramão disso daí. Mas necessariamente a gente não precisa fazer isso, de fato. Eu acho que as ideias são fortes e a gente tem que pegar realmente os aspectos. Ou seja, tem que desenriquecer essa coisa. Né? Eu acho que no caso, a gente pode até me perguntar para ele, onde é que ele vier aqui. Mas no caso, não sei. Quando que ele vem? Não tem previsão. Mas vamos dar um jeito. Vamos dar um jeitinho. Eu vou chamar de boca do Fábio, mas vai demorar um pouco. Muita gente boa, né? Mas assim, que eu acho que assim, que a sutileza é ele ter identificado a comunidade dele como uma comunidade fronteiriça, o grupo dele, né? GDS, como uma comunidade fronteiriça, é uma coisa que certamente teve uma importância para ser uma maneira de dizer algo sobre aquele grupo. Então é uma identificação do grupo, o que não precisa se tornar uma classificação cristalizada. Acho que é essa. Eu acho. Você falou o termo que eu queria, eu acho. Identificação, porque às vezes eu preciso disso. Não, eu acho que o Dario tem muita vontade de dizer que ele não participa de um grupo endógeno, por exemplo. Eu acho que essas classificações também servem para ele tentar dizer, ele não é. Eu acho que ele não é um até grupo endógeno, como você se vê, né? É. Eu acho que é isso aí. Isso de dizer o que você não é uma coisa que é legal também. Eu acho que é nessa necessidade que eu tenho. Marcela, estou trabalhando em você. Não, não sei assim. Então ele coloca essas questões aí, né? Depois de apresentar essas teorias brevemente, né? Ele faz essas perguntas mais específicas com relação ao grupo, né, GDS, né? Então, o que seria uma aprendizagem docente, uma comunidade de professores de matemática que atuam na escola básica? E a outra, que práticas são formativas no interior dessa comunidade? E ele, no decorrer do texto, ele chega a uma, não sei se uma resposta fechada, mas ele coloca assim: essas teorias nos mostram que a aprendizagem docente acontece com maior frequência e intensidade no próprio processo de trabalho docente, ou em pontos de planejamento e análise de práticas de ensinar e aprender com outros professores. Então, essas questões que eram aquelas questões de fundo que eu tinha colocado aqui no início, né? Ele visitou essas teorias de aprendizagem para responder essas questões de aprendizagem docente na comunidade. Alguma questão? Posso seguir? Pode seguir. Tá, beleza. Aí, sim, a gente quis fazer uma conexão com outro texto da Calcan Smith. Ele também menciona no texto dele, a Calcan Smith, né? E aqui a nossa apresentação desse slide ficou um pouco esdrúxula, né? Ela teria que ser um pouco em etapas, mas eu não consegui dimensionar isso daí. Mas, enfim, então, essa comunidade, segundo o Calcan Smith, ela prioriza, então, uma reflexão e investigação da prática. Aí surge também a questão da identidade, né? A identidade da comunidade, ela surge porque ela assume essa postura de ser investigativa, reflexiva e investigar a prática, né? Alguma questão? Não? Vocês têm alguma vontade? Isso é uma identificação que vocês estão fazendo aí? Não, eu observei que a comunidade, ela cria a identidade a partir do momento que ela se identifica como reflexiva, né, nas práticas, entendeu? Ela cria essa identidade. Mas isso é muito legal, mas é uma identidade. Vocês estão falando isso ou está em algum texto? Não, eu entendi assim. Não, é porque tem um texto, uma terminologia que usa identidade como mas não é identidade no sentido de identidade docente. É um outro É tipo na prática assim, vamos formar um grupo e vamos investigar a nossa prática. Vamos refletir sobre ela. Eu estou criando uma identidade do grupo. O
grupo tem essa identidade. É do indivíduo. Exatamente. Seria do grupo e também, consequentemente, do indivíduo, acredito eu. Esse tema, na comunidade de prática, ele trazia a identidade na comunidade de prática. Né? Eu acho que aí você está trazendo para a comunidade de aprendizagem e investigação. Até a Daniela falou isso aqui semana passada, eu acho, que o fato deles terem se identificado como comunidade prática, eu acho, teve um papel importante do grupo. Isso! Eu acho que é isso. E aí tem um pouco já o que você já colocou, essa classificação de comunidade de aprendizagem e investigação. Ela pode ser acadêmica ou escolar. E também acadêmica e escolar subdividido em endógeno, utilizador e colaborativo. E ele, na verdade, categoriza a IDS como fronteiriça. Aqui as acadêmicas, eu coloco aqui uns aspectos, né? A gente coloca aqui uns aspectos. A endógena voltada ao problema teórico acadêmico, sem preocupação de manter vínculo com práticas escolares. Né? A colonizadora, ela faz a cooptação de professores, a vez básica, né? Para que se apliquem de conhecimentos acadêmicos. Em seguida, apenas a prática escolar na formação de outros professores. Né? E tem a colaborativa, que procura ser aberta às problemas e demandas dos professores escolares das escolas. Tem as escolares, que também tem essa classificação endógena colaborativa. A endógena possui seu projeto pedagógico próprio, como agenda de trabalho, estudo e processo de formação contínua de seus professores. Colonizadora, que desejam ser colonizados pela universidade, e a colaborativa aberta à colaboração e parceria com a universidade. Então, só uma pincelada nessas aí. Né? E a fronteiriça. Oi? E aí? O trabalho da gente não é mais importante que o dele, mas não dá para ser de jogo ao mesmo tempo, né? Obrigado. Não sei se eu estou enganado, tem coisa que a gente lê no texto, depois a gente não acha mais o negócio. Eu não sei se algum desses textos eu li um processo de identificação profissional, mas com uma caracterização da docência de uma profissão, uma discussão de identidade. Esse é um bastante vocês. Eu acho assim, inclusive, é uma coisa que para mim leva a crer que eles influenciam na identidade, mas ele não parece, isso para os autores não parece ser importante, porque eles estão mais preocupados com essa profissionalização do que com a identidade profissional. Porque tem toda uma galera que discute identidade profissional especificamente. Esse texto, Por exemplo, o trabalho do Wenger, ele fala de identidade profissional. À medida que a gente aprende, a gente vai mudando, a gente vai alterando nossa identidade. Né? A gente pode ver as trajetórias de aprendizagem que são essas mudanças de identidade. O trabalho da Celina, ela fala de identidade também. E ela está buscando dialogar com alguns outros trabalhos, como a educação matemática, para trazer esse conceito para a formação de professores. Então, a impressão que eu tive desses textos do Chambers e principalmente aqui agora, eles não falam de identidade, quando eles separam de trabalho das pesquisa e de colocar ele numa posição de tanto destaque quanto a harmonia, você está trazendo uma valorização que influencia na identidade. Então, eu vejo como uma coisa que tipo, não é importante, ele não toca nisso, mas é óbvio que existe uma relação. Sim. Não, mas isso é uma leitura sua, que é uma leitura rica até.
Eu acho que a academia está precisando da gente rever sobre isso, é um conceito bem emergente ainda sobre a identidade. Tem alguns autores que já falam de identidade. Posso pegar? Mas é rápido, gente. Vou voltar atrás. Qual artigo você está? Eu não lembro qual eu li essa parte de identificação profissional, mas. Eu não sei exatamente o que estava isso. Mas o que eu não lembro chamar a atenção, eu acho que eles não discutem identidade profissional propriamente dito. Mas eles discutem a aspecto da profissionalização. A gente pode entender, mas é uma interpretação nossa, que isso tem relação com identidade, mas tudo isso é uma outra discussão. Tem alguns autores que já estão falando de identidade, que uma componente da identidade é a percepção que o sujeito tem de si naquele âmbito social ali. Então, se eu pegar essa ideia de identidade, eu poderia relacionar, fazer uma interpretação minha do que está escrito no texto. Eu poderia relacionar, como ela fez agora, que isso tem relação com a identidade, esse aspecto da profissionalização. Mas só para a gente fazer uma distinção, porque essa distinção é muito importante. Acho que eu já falei isso aqui, e assim, vou ratificar. Sobretudo para quem está começando a coisa da escrita acadêmica na área da educação matemática. Você me permite pegar um pedaço do texto? Sim, pode. Posso? Bom, primeiro para dizer que o texto, a parte que eu vi até agora está muito rica, tá? Deixa eu só colocar uma coisa antes. Tá, fala. Eu peguei aqui agora o texto do Fiorentino, sobre GDS, e ele fala dessa questão da identidade. Por que eu coloquei identidade ali, naquele ponto? Olha, tem um parágrafo aqui que diz Qual assim. página? 25. Então assim, ó. Essa identidade, tá assim, na página 25, está escrito assim, ó. Essa identidade construída pelos professores em uma comunidade que tem em comum a reflexão e a investigação sobre a própria prática se aproxima do que temos chamado apoiado em Carl Smith e Guilherme, de uma profissionalidade docente calcada em uma postura investigativa. Então ela coloca essa questão da identidade do jeito que como eu entendi. Aqui, ó, essa identidade. Assim, eu não vejo autores usarem esse termo, nem no livro delas. Eu não sei se isso é uma interpretação, eu acho que é mais uma interpretação do Fiorentino do que uma escrita dela sobre identidade. Eu acho que não tem, porque no texto, no outro texto, investigação ele para traz, postura? não, isso aqui, as cartas abertas, opções, ele traz os conceitos dela, né, faz um histórico do trabalho dela, e depois, na página 15 e 14, ele traz assim, dessas pesquisas brasileiras, aí são os autores que já faziam nela como referencial teórico. Aí ele fala, nessas pesquisas brasileiras, sobretudo aquelas relacionadas à educação matemática, são explorados e utilizados conceitos como aprendizagem docente, comunidade investigativa e cultura investigativa, como propósito de analisar e discutir aspectos diferentes da profissionalidade. Então, ali que ele vai, ele fala, ela não cita não, mas trabalhos aqui no Brasil que tem se referenciado nela, tem feito essa discussão dessa postura investigativa levando, sei lá, uma identidade profissional do docente. Mas eu acho que ela não fala sobre identidade profissional. No capítulo do livro delas, que tem investigação com postura, se eu não me engano, também não fala de identidade. Mas fala de todas as ideias que nos levam a pensar sobre essas coisas. Mas o problema é que tem Eu essa coisa da identidade é muito mais como unidade. Como que é? Muito mais no sentido de unidade. Não de identidade, mas eu conheço menos sobre ela. Entende o que eu tô falando? O problema desses termos é que já tem autores usando a terminologia carregado significado, e às vezes a gente aí pega um outro autor que já usa num outro Eu entendi muito mais, mas eu conheço menos o trabalho dela.
delas, eu não estudei tanto. Mas eu entendi mais quando eu vi comunidade mesmo. Criar uma unidade, identidade nesse sentido. Eu posso estar enganada, não sei. Eu acho que daqui a 2 semanas a discussão sobre a identidade. Eu acho que a gente pode continuar, mas as questões que a gente passa agora, nós estávamos dando para alguém, eram mais pontos de classificações para identificar a outra aqui. Então, acho que a gente pode continuar. Tá, e tem as comunidades fronteiriças, né, que possui território próprio, né, universidade e escola básica, né? Com isso, tem mais liberdade de ação e definição de maneira própria de trabalho, e é nessa que se encontra, segundo ele, o GDS. Aí a gente coloca mais algumas coisas, né? Essa palavra ruptura é uma palavra que na discussão do grupo, né, sempre ficou assim, muito presente e marcante, né? Então, a gente queria colocar, na verdade, no início, e não deu tempo de fazer, não deu para fazer, algumas citações, alguns fragmentos assim, interessantes dos 3 textos, né? Colocar algo de início, que representam, na verdade, a ideia de ruptura com algo já estabelecido. Então, a ruptura, então, que está sendo colocada aqui, peraí, desculpa. Aqui eu coloco, comunidades colaborativas e investigativas, quanto à profissionalidade investigativa. Isso aqui também é uma coisa que você tem que pensar, né? Comunidade colaborativa e investigativa, quanto à profissionalidade investigativa. É uma palavra muito grande para a gente poder conseguir interpretar isso aí, tem que ter muita calma, né? Aí eu coloco aqui um fragmento do texto assim, colocado. A ruptura com uma prática se dá, na verdade, pelo esgarçamento de sua continuidade. Isto é, pela problematização e desnaturalização de uma cultura vigente de sala de aula. Isso é de qual texto? Isso é desse texto aí, do GDS. Tá, exatamente. Então, com essa questão então aqui ele faz uma ruptura, né? Na verdade ele propõe uma ruptura, né? A ruptura com uma prática que, na verdade, a prática do professor que ele acha que é uma coisa natural, né? Se ensina matemática desse jeito, se aprende matemática também desse jeito, e não se problematiza. Então, romper com essa prática é o quê? É fazer exatamente o quê? Problematizar. Na verdade, essa naturalização do ensino, da aprendizagem, nessas questões. Certo? E isso também, essa questão da ruptura, ela também, a gente quis fazer um link com o texto do Vitor, né? E sobre práticas docentes compartilhadas. Que também ali é proposto também uma ruptura, né? Mas só que tem um outro sentido, né? Eu também tentei organizar no caso, uma ruptura desse círculo vicioso. Exatamente, que é a ruptura desse círculo vicioso aqui. A gente tentou organizar isso aqui, a gente não conseguiu, então está aparecendo assim tudo para vocês, né? Então, que círculo vicioso é esse que é colocado nesse texto de práticas docentes compartilhadas? Tem, primeiro, a desarticulação entre docência e abordagem de conteúdo na graduação. Então, esse é o primeiro quadrinho que deveria aparecer aqui nessa animação, no PowerPoint, que a gente planejou, mas não conseguiu, né? Então, essa desarticulação entre docência e abordagem de conteúdo na graduação já foi, na verdade, colocado por Klein naquele princípio chamado de dupla continuidade, né? Aí a gente colocou o Klein ali apontando para aquela questão ali, para aquele quadrinho, né? E se desenvolve também nesse texto, fazendo uma análise do curso 3, do curso de licenciatura no formato 3+1, né? Nesse formato 3+1, que na verdade tem, na verdade, uma lógica ali, subjacente, né, como colocado assim no texto, né, que de não reconhecer os saberes específicos para a docência, né? Aquele curso que você, na verdade, o curso de licenciatura prioriza, na verdade, o professor ele tem que saber matemática pura para poder fazer, para ser um professor, né? Sem considerar aqueles aspectos dos saberes específicos que o professor tem, né? Então, só uma complementação, Marcelo.
É exatamente isso que você falou. Por quê? Porque na lógica do 3+1, o conteúdo na sua dimensão pedagógica, né, que a gente vê a partir do trabalho do Schumann, nada mais é isso, o conteúdo na sua dimensão pedagógica. Ele não está nem no 3 nem no 1. Então, numa estrutura do 3+1, esse conteúdo na dimensão pedagógica, ele não está em qualquer lugar. Então, é por isso que a estrutura 3+1 parece não reconhecer a especificidade do conteúdo para o ensino que a Boll ou Schumann traz. Além de outros saberes específicos mencionados por Tardif e tudo mais. Sim, sim. Aí a gente coloca lá, ensino Schumann e Boll, como os autores que vocês colocaram lá no texto, para, na verdade, questionar essa questão da desarticulação entre a docência de abordagem de graduação e entre os padrões não reconhecimento de saber. Mais ligado a esse terceiro e último quadrinho aqui, você tem, na verdade, dois outros autores, né? Que observou que também menciona também os outros também, não simplesmente. Né? Eu acho que está tudo interligado. Tem o Tardif e tem o Davis, que fala especificamente não da desconsideração, mas sim da consideração de saberes emergentes na prática do professor. Na verdade a gente não colocou aí, mas quando a gente estava lendo esses três textos, a gente pôde ver evidências da maioria dos textos que a gente leu nas aulas anteriores. Então a gente pode ver um pouco de novo aí, quando a gente fala da desconsideração dos saberes da prática, do não reconhecimento dos saberes específicos, aí a gente pode ver um pouco de cada um dos textos que a gente leu, estão todos articulados aí nesse círculo vicioso. Essa foi a nossa intenção na hora de escrever esse artigo. E aí, justamente para a gente observar como essas teorias fundamentam essa nossa proposta de ação formativa. Não é uma coisa, como Tardif fala, não é uma coisa de vocação, né? É uma proposta orientada, aconteceu de forma incidental, com o Fábio no lá, começando a participar da aula da Pitaco, mas todo esse encaminhamento metodológico do PDC, ele está orientado por essas ideias teóricas que a gente está trabalhando aqui. Ele sabe essa história. É o quê? Sabe essa história. Que começou esse negócio. Sim, uma coisa espontânea. O Fábio falou lá que começou a falar. Eu sei. Gente, olha só, o Fábio está colocando um negócio muito legal de estar discutindo aqui com mais dois. Ele estava falando assim, que o que a gente está discutindo é sobre a quebra do círculo vicioso, mas só que a intenção da gente ter de colocar esse quadrinho foi mostrar que esse é o círculo vicioso que é visto hoje nas licenciaturas, né? Algumas, a grande maioria delas. Então, toda a teoria das práticas docentes compartilhadas, elas foram pensadas de forma a romper com este círculo que existe. Ao menos que os autores indicam. Ao menos que os autores indicam. Pelo menos o texto é definido, né? Propomos refletir sobre o processo de cultura. Porque dizer existe é muito forte, isso demanda pesquisa, né? Dizer a gente vai solucionar também é muito forte, a gente não vai. Isso é ao menos uma ação na direção de pensar como lidar essas críticas que a literatura tem apontado. Você quer colocar aquela questão? Eu não sei se eu acho um pouquinho mais do que críticas que a literatura tem apontado. Eu acho isso de fato ainda um cenário. Eu acho que é mais do que uma coisa uma crítica. Eu acho que isso de fato existe. E o movimento todo é para quebrar esse ciclo vicioso que é real. Eu também acho que de fato existe. Eu acho que a pesquisa mostra que ele existe. Confirma que ele existe. Bom, tanto é que eu mudaria até a questão da pesquisa de vocês, que eu entenderia que vocês respondem assim, uma questão seria como a integração da prática, como se dá a integração da prática na formação inicial dos professores, né? E aí vocês apontam que a prática docente compartilhada, ela pode ser, né, uma forma de fazer essa integração. Foi assim que eu entendi. Isso. Mas não é a única, né? Não é a Sim, única. exatamente. Não é a única.
Na realidade, assim, a gente estava discutindo como um grupo, e eu pensando na nossa legislação, várias. Está começando, então a gente está começando a ver todos os problemas, né? Aí, e eu pensei, gente, como que isso é uma ideia, tipo, fantástica, assim, né? Tipo, como que eu conseguiria colocar isso em Santos Dumont? Porque eu não tenho os professores que se tem aqui na UFRJ, porque o projeto aqui foi feito colocando os professores que estão no PEMAT. E aí, tipo, vocês são muito privilegiados em ter esses professores para atuar na desenvolvimento de vocês. De ciência do PEMAT, né? De serem do PEMAT. Porque ele já tem uma postura completamente diferente de um professor genérico da educação básica, que, por exemplo, se você colocar ele numa escola da universidade, como você garante, por exemplo, que ele tenha a coragem e a postura de questionar o Vitor na aula dele? Mas, Débora, uma questão que eu queria perguntar. Você é de um instituto, não é? Essa é uma característica do instituto diferente da característica da UFRJ. Ah, não, sim. Claro. Pelo seguinte, porque na verdade nós somos professores de educação básica, né? Então você, na sua instituição, você tem um profissional que está atuando na graduação, mas ele também tem o chão da educação básica, que é diferente da universidade, que muitas vezes essa pessoa nunca atuou na educação básica. Eu acho que a gente tem essa vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo, porque os nossos alunos de instituto são alunos selecionados. Mas nós temos hoje a quarta. De ensino básico, Ensino técnicos integrados. Eles passam por processo então, a gente seletivo. não dá aula para um aluno geral também do estado. Agora entendi. Eu acho que nada disso muda o valor da investigação nesse sentido, porque o aluno ser selecionado quer dizer que ele partiu de um determinado ponto para a aprendizagem, mas não quer dizer que ele já saiu da tudo. Sim. Tá? Então, como você está investigando, um aluno foi selecionado, mas não quer dizer, você está evitando alunos com problemas, mas você continua tendo o desafio de fazê-los aprender. Tá certo? Então, isso já não, tudo que você fizer a investigação está valendo do mesmo jeito. E a segunda coisa que eu concordo com o que a Mary falou, porque são situações diferentes. É mais um motivo para você poder investigar maneiras de quebrar esse ciclo. Sim, não. Entendeu? Então, as questões que envolvem esse círculo vicioso, do ponto de vista de uma formação antiga, de uma estrutura antiga, da UFR, como é a UFRJ, como são outras licenciaturas, a UF talvez, não sei quanto a UF é tão antiga, a UF, a Rural, talvez enfrentem o mesmo cenário numa pesquisa que mude o círculo vicioso, que é o UFRJ. Mas não acredito que seja o mesmo cenário da Unirio, muito menos de vocês. Então, vocês têm outras questões para enfrentar. Talvez a questão que vocês pudessem enfrentar seria de abrir o espaço da sala de aula de formação para a matemática do ponto de vista mais formal também. Entende o que eu estou dizendo? Estou chutando aqui. Mas são outros desafios. Mas eu acho que só que ter a educação básica junto ali na mesma instituição, porque aqui, por exemplo, o CAP não é junto como é lá. Embora aqui tenha educação básica também, que é o CAP, mas não é junto com Mas os professores não são... Os professores são carreiras separadas. Eu acho que isso, mesmo sendo aluno selecionado, só isso é uma grande vantagem, entendeu? Que tem que pensar. Porque muitas vezes o professor está atuando na graduação e também está atuando na escola básica. O fato do professor estar atuando na educação básica e na licenciatura, por exemplo, eu acho que não chegaria no objetivo da prática docente compartilhada, sabe? Porque daí você está pegando dois professores que estão saindo do mesmo lugar. Não, mas então eu estou falando, mas o que eu estou colocando é que talvez essa prática docente compartilhada, como feito aqui na UFRJ, não tenha o efeito no Instituto Federal também. No seu Instituto Federal. Talvez a forma de integrar a prática nessa formação inicial, ela possa ser diferenciada. Não como eu consigo pensar numa coisa que seria um desafio, por exemplo, no Instituto Federal, tá?
pensando, né, em quebrar esse paradigma. Eu não sei, eu não dou aula no Instituto de Direito, mas eu imagino que estar distante da produção de ponta, né, produção científica de ponta, dificulta perceber onde a matemática está sendo aplicada mesmo, está fazendo a ciência acontecer. Isso eu acho que é um ponto desfavorável para o Instituto Federal de Educação. Então, talvez o desafio seja o contrário. Ontem eu li uma matéria, posso até compartilhar se eu achar, de um festival de matemática americano, que alunos de pós-graduação, de cursos de física pura, de matemática pura, nos seus diversos campos, têm o desafio de preparar material para crianças. Para aproximar, que é o grande desafio hoje, aproximar a ciência da educação. Então, talvez seja esse entendeu? Como ele é aplicado na física, na biologia, na engenharia. Deixa eu só completar. Quando eu propus essa questão, na verdade, o que eu pensei como solução foi, inclusive, os grupos investigativos. A instalação de grupos investigativos nos CIFs, de tal forma a gente conseguir professores na comunidade da cidade que estejam suficientemente engajados com a instituição para que a gente pudesse instaurar práticas tais como estágio de ensino compartilhado. Mas pode. O projeto da classe é um pouco isso também, embora tenha a ver com o estágio natural, Então, aí a discussão sobre a residência, eu queria falar duas coisas rapidinho antes, que é o seguinte. Uma já é muito rápido, gente, porque uma já foi falada, que é essa questão que é só para deixar claro que não é a prática docente comparada, a gente não está pregando que seja um único modelo. E de trazer, de aproximar a escola da universidade. Então. E a outra coisa é que eu acho que é importante deixar claro, que é o seguinte, o estágio de docência dos alunos da pós-graduação foi a maneira que a gente conseguiu de viabilizar isso acontecer, mas não é a única maneira, porque foi a maneira no contexto nosso da UFRJ de viabilizar que isso acontecesse, mas outras instituições podem ter outras possibilidades. Então, acho que é isso que a Débora está falando, de criar esses grupos, buscar qual é a maneira mais viável, dado o contexto de cada instituição, de fazer de trazer o professor, porque tem a coisa do aluno ir para o território da escola e do professor que está na escola ir para a universidade. Esse movimento do aluno ir para a escola já existe um pouco no estágio, mas a questão é a gente criar um outro movimento, de trazer o professor para... E até porque esse movimento do estágio, embora ele exista, eles não contribuem quase nada em diminuir essa distância da academia e da escola básica. E aí o ponto que eu vejo, por exemplo, muito fortes desses três textos da taxa de compartilhar dos grupos investigativos é realmente aproximar essas duas coisas para trazer coisas boas para a educação. Então, também rapidinho sobre a residência, eu vou falar porque eu não li nenhum edital desse. Então, eu vou falar o que eu ouço falar, assim, que as críticas que as pessoas fazem é que o edital de residência ele quebra completamente a ideia que a gente tem de estágio, porque basicamente ele propõe que o aluno fique no lugar do professor, que é uma coisa, o pessoal diz que vai funcionar. Mas o professor da escola básica, ele vai ser supervisor, o orientador, supervisor e coordenador, né? Ele vai ter participação também. Então, mas aqui no UFRJ, uma coisa assim, o pessoal não abre mão do estágio, é assim, o aluno de licenciatura nunca vai estar sozinho em sala de aula. Entendeu? E o pessoal sempre tem que estar com o professor junto, o professor da escola, que como chama? Eu sou regente. E como eu falei, não li o edital, mas a crise da fazenda é isso, que é como se embora tenha essa orientação, está quebrando isso. O professor, o aluno dá aula, aqui no estágio da garota, o aluno dá aula, mas com o professor em sala. Essa concepção nossa também. E aí a discussão, que aí eu realmente não sei. Aliás, na nossa professora de licenciatura ainda tem que acompanhar também.
Não, mas a gente está falando assim, em alguns momentos, quando vai dar aula, o nosso O professor também vai junto. Então, aqui no estágio 9, o conceito do estágio tem a observação, participação e regência. Na regência, que o aluno dá aula, o professor tem que estar em sala. Então, o aluno não pode ter o caráter de substituir. Então, isso é uma coisa que o pessoal defende muito aqui. Em momento nenhum do estágio o aluno vai estar sendo a nossa defesa também, até para que não seja mão de obra barata. Então, exatamente. Aí o pessoal, a crítica que está sendo feita hoje na aula de residência é isso, ficar colocando o aluno no fundo como mão de obra barata. Aí, eu não sei se é verdade ou não, mas a discussão, de qualquer forma, é se a gente caiu, se a gente pode entrar nesse edital e subverter por dentro. Entendeu? E aí pegar aquele negócio e fazer outra coisa. Aí também tem outra crítica que é das bolsas, né? Porque aí o aluno vai fazer estágio, que é uma coisa curricular, que é dentro do PIBID, porque o PIBID não é curricular, é uma coisa extra. Então a outra crítica é que vai ser uma coisa do currículo, para o qual alguns serão pagos e outros não. Aí essa crítica também, entendeu? Por isso que a tendência aqui na UFRJ, pelo que eu sei, é que vai aderir ao PIBID e não a residência. Só para ratificar, você falou da mudança. Da mudança, né, dessas mudanças que estão acontecendo, eu fiz licenciatura aqui e meu estágio, eu fui no Pedro II e eu no Pedro II no centro e me convenceram, ou seja, de alguma forma, para que eu ficasse numa sala tirando dúvidas de física. Então eu ficava no laboratório de física, minha prática, eu fiquei, eu todas as minhas horas no laboratório de física, chegava às 7 da manhã, ficava até umas 9h30 da manhã, recebendo os alunos que tinham dúvidas, eventuais dúvidas, as notas estavam muito baixas e eu tive que dar regência também, só uma quantidade de horas. E eu fiquei evidência quando você falou essa coisa da mudança, que hoje deve ter uma outra concepção completamente diferente do que é. Não, mas eu acho que no seu caso é porque não foi cumprido mesmo. Porque eu acho que quando você fez o estágio já era assim, né? Gente, eu acho que a gente vai passar. Não, eu não me lembro se eu tive a opção de fazer no CAP o FRJ. Sinceramente, eu não me lembro. Está errado. E eu acho que o CAP não é o estudo, mas é o Que ano foi? Mais de 3 anos, né? Mais de quê? 3 anos. Foi na época. Foi em 99, 2000, 99. Qual era? Eu acho que vai passar lá no web. Há 20 anos, gente. Concluir, e aí a gente dá um intervalo. Eu realmente não sei, mas. Vamos lá, se soubesse que estava errado. Você tem 5 segundos para lembrar. Eu vou tentar comentar algumas coisas só, mas eu acho que não era de verdade o que eu ia falar. Mas o que você estava dizendo sobre a realidade do trabalho do professor do Instituto Federal, eu vivo isso. Eu trabalho no Cefet, onde a gente estava conversando, eu falei, pô, eu tenho mais de 70 alunos numa turma e eu aula tranquilamente. Eu só participo. Cadê a aprovação, dependência, a turma cheia e entra. Eu estou dizendo assim, a minha esposa diz, ela trabalha no estado, ela não consegue dar aula para turma de 30 alunos. Quando eu mostrei para ela a lista de 77 alunos, ela falou, como é que você consegue dar aula? E eu dou aula tranquilamente, discute a matemática. Então, eu sei que eu estou no espaço completamente privilegiado. Só que eu não acho que isso é necessariamente uma desvantagem. Eu acho que esse professor vai ter uma contribuição diferente do professor que está no estado, no município, que não é nem melhor nem pior. É uma outra contribuição. Assim, só para chamar a atenção e falar, mas desvantagem nossa, a gente não está na realidade de massa. Eu acho que a gente vai trazer um saber da prática, que é diferente do saber da prática de um outro ator, entendeu? Do cara que está lá no município. Eu acho que ambos os saberes vão ser muito relevantes para a formação do licenciando. Embora eu acho também tenha essa conjectura, de que no IFE, só uma conjectura, olha só, de que no IFE esse problema é muito menor, justamente pelo perfil dos sujeitos que estão ali dando aula, tem professores da graduação, da educação básica. Eu acho que esse tipo de pesquisa, esse tipo de literatura serve também para dar um destaque político no papel
dos IFES na formação de professores. Então, mesmo esse... É uma coisa muito importante. Que é uma coisa importante. Está na legislação de criação dos IFES. Isso. E que hoje as pessoas falam como se fosse uma coisa menor. Eu falo isso publicamente, essa gravada não tem problema nenhum. O Cefet não tem intenção de virar Instituto Federal. E a sensação que eu tenho é que muitas pessoas ali dentro acreditam que IFE é uma coisa menor porque tem licenciatura. As pessoas acham que isso é uma coisa menor. Assim, eu não vejo sentido nesse negócio. Então eu acho que, primeiro, esse tipo de pesquisa, embora não seja uma reaplicação direta no IFE, eu acho que dialoga com o IFE no sentido de confirmar... Já é resultado de que as coisas podem... eu acho que já corroboram a perspectiva, essas literaturas já corroboram a perspectiva do IFE. Esse era um ponto. O outro ponto que você falou sobre, no seu cenário, você falou uma coisa que eu achei extraordinária. Por exemplo, no seu espaço local lá, de repente, vocês têm uma determinada realidade, muito específica, muito específica realmente, o nosso trabalho na educação básica, no Instituto. Agregar professores das redes municipais, da rede federal, isso é extraordinário, que é justamente o GDS. Que é justamente o que o GDS faz. Você tem atores de diferentes cenários e essa emergência de saberes dos diferentes cenários vão compor um novo saber ali para esses professores que estão se encontrando. Eu acho de verdade que se tem uma coisa que pode contribuir para desenvolvimento profissional continuado do professor, ou seja, depois da graduação, eu acho que são pessoas trabalhando junto, independente do nome que você queira dar para isso, comunidade prática, grupo colaborativo, não sei o quê. Eu acho que quando as pessoas sentam para trabalhar junto, isso de verdade pode alterar qualquer cenário. Por quê? Como você já mencionou, ela mencionou do PIB, do Olimpíada e tal. Se você tem alguma coisa de cima para baixo, quem implementa as ações de alguma maneira é o professor. Então, se ele não participa disso, se ele não modificar, isso só vai ser implementado se ele modificar. Não existe implementação sem modificação. Então, se você não disser para esse sujeito que ele é produtor desse conhecimento e desse processo que vai ser implementado na educação e trazer o cara para pensar junto de você, nada vai dar certo. Mas se você as propostas, eu não acredito em processo de formação. Eu vou chegar aqui e vou falar para vocês, por exemplo, da minha realidade de ensinar análise combinatória lá no Cefet. Isso pode não ter qualquer coisa a ver com a realidade de vocês. Agora, se a gente for discutir análise combinatória a partir das nossas realidades, pode ser que essa discussão de conteúdo agregue e altere o meu fazer de sala de aula. E emendando essa coisa do estágio durante a licenciatura, eu tenho feito isso no estágio, no estagiário lá. Eu estou meio subvertendo também esse negócio de observação, com participação, regência, e esse profissional em formação que está lá, ele atua junto comigo. A gente entra na sala, ele entra comigo, é um estagiário da FRJ. É uma prática docente compartilhada. Então, muitas aulas, como eu dou aula em mais de uma turma da mesma série, às vezes tem turmas que ele assiste. Tem a questão de discutir o conteúdo comigo. Na outra, eu já falo, ó, intervenha aí a hora que você quiser. Na outra, quando eu já convido, mas esse exercício aqui explica você, ó. E aí ele vai se sentindo à vontade. Semana passada, a gente sentou para corrigir prova. Eu e ele, um do lado do outro. Primeiro para corrigir a prova aí. Corrigir a primeira questão. Mas ficamos meia hora discutindo o critério da correção. Então a formação do professor inicial, na minha concepção, aí eu vou orientado pelo NOVA. Ela tem que aproximar esse profissional em formação das atividades profissionais. Porque a atividade profissional, ela tem o quê? Planejamento, avaliação, a execução da aula. Se eu tenho um estagiário que de alguma maneira eu não faço com que ele pense junto comigo sobre essas coisas, o estágio é infrutífero, e ele sai se sentindo, na verdade, uma muleta da instituição que precisava de um quebra-galho. Isso aí, gente, não é só educação. Meu padrasto era advogado e falava, chegava lá no fórum, o estagiário perguntando coisas para ele, porque o estagiário dos escritórios eram office boys, iam lá,
entregar uma petição, servir café, pegar a cópia do processo para levar para o escritório. Quer dizer, não parava para desenvolver uma petição junto com outro advogado. Então, um estágio que não aproxime do profissional em formação das atividades profissionais, para mim está infrutífero. Mas isso que você relatou acontece no CAP há 300 anos. Inclusive, os nossos alunos participam dos conselhos de classe com voz. Ele experimenta todos os... Ele é convidado o tempo todo, então, isso de fato já acontece, mas é um estágio. Um estágio tem que ser assim, tem que experimentar toda a prática do professor. Só um exemplo também, um dos resultados que teve mais destaque, assim, que a banca comentou da dissertação do Fábio, foi a questão da importância do planejamento. Eu acho que isso tem a ver com o que vocês estão falando. Eu acho muito importante porque quando a gente pensa na na atuação do professor, como estando só o momento que ele está na sala de aula, isso é uma grande desqualificação da profissão também. É só você chegar lá e falar coisas. Que aí é a perspectiva tecnicista da profissão. Que fica cantando os alunos que participam, as pessoas começam a cantar e sabem que está certo também, essa perspectiva. Sabe aquela musiquinha? Isso eu ia dizer que é um ponto a favor das escolas que oferecem estágio, de aproximar a escola da universidade desse ponto de vista. O cara refletir o que está fazendo na sala de aula. E isso aí. Para o município, que às vezes escola perto de casa, fica corrigindo a prova do professor, igual o cafezinho. Não, eu acho que ele tem que participar da correção, mas participar da correção sim. Tentar do meu lado como corrigir. Não, mas isso é uma discussão. Isso é uma outra coisa. O que é um estágio? Que eu acho que é um pouquinho diferente desse cenário aí. Né? Não, mas eu acho que o que tem de comum nessa discussão, Letícia, é a ideia de você trazer a prática para a formação. Sim, mas o estágio, eu acho que são duas dimensões de trazer a prática para a formação que são diferentes. O estágio, ele sempre existiu, ele pode ser desenvolvido errado, mas pensar ter um estágio, isso nunca, eu não lembro de ter uma formação de professores que não tem estágio. 3 mais 1, nada. Mesmo 3 mais 1, o contempla o estágio. Tá certo? Então a gente tinha 4 anos porque a gente tinha a formação aqui, depois de um ano de pedagógicas e estágio. Esse é 3 mais 1. Então o estágio sempre existiu. O que não existia era a integração da formação toda com a prática. O estágio era também uma parte dessa história. Se ele era bem ou mal executado, isso a gente tem um problema até hoje. Né? Então, tem professor que acha que o estagiário vai corrigir as provas para ele. Então, uma das coisas que a gente não gosta de fazer. Então, dá as provas para o estagiário corrigir. Isso não sei se fez isso, assim, vai corrigir as provas para mim, não. Tem que corrigir prova, mas eles vão corrigir. Eles, inclusive, elaboram uma avaliação. Tu assistiu minhas aulas do cara, olha lá o que tu vai falar, hein? Eu novo, cara. Assistir aula de Eu era professor substituto, Felipe assistia, mas ele fez a regência na Priscila, sabe? Agora, a gente está se desligando do carro. Agora, continuando o paralelo, eu acho que tem a questão de como o professor da educação básica está se compreendendo ou não se compreendendo como formador daquele licenciado. Então, primeiro, no estágio, eu acho que um dos problemas de estágio, nos lugares que tem problema, é que o professor muitas vezes não se compreende como formador de professores. Até porque ele muitas vezes não é remunerado por isso. Na instituição federal ele bota lá no plano de trabalho dele e tem uma remuneração. Agora, na escola do estado do município, quem é esse professor que recebe licenciado? É o cara legal que está quebrando o galho para alguém. Ele não se reconhece como profissional formador também. Então, ele tem que entender que ele está formando esse cara junto à universidade. Do mesmo modo, esse professor, quando vem para a universidade no PBC,
ele tem que se entender como professor formador de licenciando, e não como um apêndice do professor, um colaborador, alguma coisa assim. E reconhecer os saberes docentes daquela coisa. Exatamente. Então, aqui o texto traz assim, nessa concepção, o conhecimento relativo ao ensino é visto como um saber que não pode ser cindido em conhecimento formal nem em conhecimento prático. O conhecimento que os professores precisam para ensinar bem é gerado quando eles consideram suas práticas como objeto de investigação intencional, considerando as teorias produzidas por outros. Então, se ele não vê a prática dele ter uma postura investigativa, como é que ele vai transmitir, construir um conhecimento? Não, ele vai se entender como um produtor de conhecimento que tem alguma coisa. E no máximo falar, vamos lá, vai ver como é que eu faço. Vai cantar, aí o outro vai cantar também. Esse tipo de identidade tem direito a licença. No IBC, por exemplo, no Minas, a gente tem no nosso projeto, a gente tem projeto de pesquisa, mas a gente tem também um estágio supervisionado 3, né? Por exemplo, o Fábio já orientou aos alunos da licenciatura, né, de matemática, uma experiência muito interessante, porque a gente aprende mais com o professor sempre do IBC e do INES, porque nenhum de nós teve formação nenhuma com trabalho de pessoas com necessidades internacionais, especiais. Então a gente entra lá, às vezes, assim, os alunos, né, eles vão com expectativa. Né? Quando chega lá é outra coisa, né, assim, eles conhecem outras realidades, eles aprendem muito e sempre gostam de cada experiência. É um estágio que é impactante, né? Mas assim, é enriquecedor para caramba para os alunos. E eles aprendem com os professores do IBC. Eu acho o Fábio tão exigente, assim, que eu falo sobre isso, né? Você que não está no padrão IBC de qualidade. Pontos para aprender em braille, para aprender o sorobama. Muito bem, então os da licenciatura aprendem, quer dizer, não aprendem em braille, eles têm contato, sabem, né, descobrem que é possível caminhar sozinho, caso seja necessário. Né? E eles comentam com a gente, assim, a orientação, assim, no meio da conversa, né? Falam. Eles fazem exercício. Fazem orientação, o professor mostrou que o material não é bom, assim, esse material aqui, tem o Dias, por exemplo, fala muito assim, vocês vão ver que esse material não é bom e deixa ele testar. E ele vai ver que não é bom. Tá vendo assim? Você está achando que eu estou errado, tá? O aluno vai fazer nesse sentido assim. A intenção dele é essa. E o aluno vai lá e testa e vai ver que não. Então o aluno ele é levado num setor lá para testar. Quem é que testa o material? Tem cegos, tem reabilitantes. Não tem uma pessoa que tem revisor do material lá no IML. Várias vezes nossos alunos falam assim, levaram material e uma pessoa falou assim, esse material não está bom para eles. Né? Por causa disso, isso é uma coisa que você, como aluno de licenciatura, você não percebe. Porque você sabe que o material está perfeito, está lindo. E aí não está bom, aí você dá um trabalho danado trabalhar com pessoas cegas, assim, no sentido de que o material, se não está bom, você tem que refazer o material. Tem que ficar no padrão certo. Então, assim, o aluno nosso fez o material umas 10 vezes. Estava cansado, ele não cortar a coisa, vamos lá. Porque tinha que fazer, sentar e fazer. Então, é um aprendizado, assim, mas aí ele sai para a prática. Ou seja, hoje, quando ele sai, ele já tem em mente o tamanho do material, o certo, ele passa as duas mãos, né? Então, assim, pode ser uma coisa muito grande, assim, e aí esse buraco no meio atrapalha ele. Então, assim, é um aprendizado, eu acho que é uma coisa muito enriquecedora. Eu acho até que vocês deveriam escrever sobre isso, assim, sobre como vocês percebem a formação que vocês dão a esses alunos, qual o feedback que vocês têm deles, né? Fazer uma entrevista com eles e ver, assim, mas aí, assim, como vocês mesmos, sem a atuação do professor da universidade, assim, vocês como professores, é muito legal. Gente, eu acho que a gente podia parar uns 10 minutinhos para o intervalo, aí na volta eu acho que o Diego esqueceu que vocês você não vai ver, porque aí a gente vai, o Diego vai passar o relato da experiência dele, que prática que vocês praticaram. 10 minutinhos, pode ser? A Dani vai que ela fala Teve várias coisas mais nesse final. Eu escrevi uma monografia sobre o estágio, sobre o estágio de licenciatura.
entregou no IBC, me mostrou, depois que estava pronto, isso tem que escrever na licenciatura lá da Estácio, que eu achei isso muito legal. Eu fiz mesmo, só no estágio. Ela que escolheu vir para lá. Caso curioso. Na verdade, eu ia poder responder o Daniel. É porque está impregnado.